Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis. Que bom que você está aqui. Te inscreve, aciona as notificações, deixa o teu relato, teu comentário, é muito importante para o crescimento do canal. Acompanhe aqui em metsu.com todas as informações atualizadas diariamente, tem muito conteúdo atualizado, de previsão de tempo, de clima, de alertas meteorológicos. Você pode acompanhar também, é conteúdo aberto, o monitoramento de raios, de imagens de radar. Precisa de um laudo? Preencha aqui o formulário Laudos e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante também, você tem acesso a mapas, gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo. Olha, você pode comparar a chuva, por exemplo, do modelo WRF, o canadense, o alemão, o americano, o modelo europeu. Você pode gerar previsão de hora em hora para 5 dias, 10 dias, 15 dias, 45 dias para qualquer cidade do Cone Sul e pode acompanhar também a tendência climática para 6 meses. Vamos falar então dos próximos 10 dias, a chuva, que tem sido um tema importante em diversas partes do território nacional. A atenção toda, é claro, é para a região sudeste, onde nós tivemos aí um evento excepcional de chuva que a gente alertou com antecedência. E quando a gente olha esse mapa dos próximos 10 dias, isso aqui é a projeção do modelo europeu, chama a atenção, claro, que segue chovendo aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo também, situação gravíssima por lá, Minas Gerais, mas a chuva com os maiores volumes aqui sobre Mato Grosso, parte de Goiás, então centro-oeste, parte do norte, também nordeste, com os maiores acumulados deste período que está por vir. Então, atenção a essas regiões, volta a chover no sul, mas grande parte dessa semana ainda sem a instabilidade. Então, vamos começar pelo sul do Brasil. A gente vê uma grande diferença de cores, o que significa chuva irregular. Nesta terça, na quarta, na quinta-feira é o sol que predomina. Na sexta-feira poderemos ter instabilidade, na sexta-feira, dia 29, e depois volta a chover entre os dias 1º e 4 de abril, primeiro por uma frente fria, depois devido a um centro de baixa pressão atmosférica. Então, abril começa com instabilidade mais generalizada no sul do Brasil. Então, grande parte desses acumulados devem se referir à chuva que vai acontecer somente lá em abril. Então, essa é a primeira informação. Vejam que os volumes aqui, por enquanto, não são muito grandes. A gente vê essa faixa aqui de 50 a 75 milímetros no oeste do Paraná, região que realmente precisa de chuva, então é uma boa notícia. Parte aqui do Planalto Sul Catarinense, oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, região aqui metropolitana, Costa Doce, Zona Sul, com esses volumes entre 50 e 75 milímetros. Grande parte da região na faixa dos 30 a 50, então é pouca chuva. Considerando aí um período de 10 dias, claro que grande parte desses volumes vai se dar ali entre 1º e 3 de abril, então ainda assim é pouca chuva. Subindo para o sudeste, preocupa qualquer quantidade de chuva, porque o solo está encharcado, foram volumes excepcionais de 200, 300 milímetros em 24, 48 horas, no sul do Espírito Santo, em diversas partes do Rio de Janeiro, inclusive na capital choveu forte, sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro tem bastante chuva para acontecer nesses próximos dias, isso pode vir acompanhado de temporais. O litoral paulista também recebeu volumes significativos, nada comparado ao Rio de Janeiro, mas também choveu bem. Então, a manutenção desse quadro, que vai prosseguir muito em razão da umidade que chega da Amazônia, ela fica praticamente parada entre o centro-oeste e sudeste nesses próximos dias, por isso que seca aqui no sul, né? Fica essa divisão centro-norte do país com mais umidade, com formação de nuvens, com chuva, com instabilidade, o sul um pouco mais seco. Então, isso vai gerar vários dias seguidos ainda de nuvens, de tempo instável, o que para regiões serranas que receberam muita água não é uma boa notícia, porque se o tempo não abrir, não tiver bastante sol por vários dias, o solo não consegue secar e sair dessa vulnerabilidade, desse risco de escorregamento. Então, vai seguir esse quadro de instabilidade, infelizmente, por esses próximos dias. E quando a gente vai ver quantidade de volume, não é tão baixo, não. A gente olha aqui, leste de Minas Gerais, ou essa divisão aqui, a fronteira, né, a divisa de Rio de Janeiro com o Espírito Santo, na faixa de uns 100, 150 milímetros, que é bastante chuva considerando o cenário atual, o cenário que já é de risco. Parte central, aqui na direção realmente serrana do Rio de Janeiro também, com esses volumes na faixa de 100 milímetros, pega aqui na direção dos lagos. Sul também, com sul do Rio de Janeiro, em direção à divisa aqui com Minas Gerais, também com uma área de volumes na faixa de 75, 100 milímetros. O Triângulo Mineiro chama atenção porque está dentro dessa área aqui dos 150 milímetros de precipitação.
A gente vê que São Paulo tem uma irregularidade na faixa de 30, 50 milímetros, região metropolitana, Vale do Paraíba, Vale do Ribeiro, norte do estado, oeste, mais aqui na parte de Marília, na direção de Bauru, volumes baixos na casa de 10 a 20 milímetros, assim como a região de Belo Horizonte até o norte, com volumes mais baixos. Mas quando a gente pega o nordeste de Minas Gerais, a parte mais sul, sudeste e o Triângulo Mineiro, os volumes previstos são maiores, então ainda requer muito monitoramento, muito acompanhamento dessas regiões. E agora olhando o centro-oeste, que é uma das regiões que mais terá chuva nesse período, chama atenção metade sul de Goiás, áreas produtoras aqui no Mato Grosso. Olha, a gente vê praticamente o estado inteiro com uma possibilidade de vários eventos de chuva, que pode vir acompanhado de algum temporal, e essas áreas aqui de volumes na faixa de 150 a 200 milímetros, então é bastante chuva. Grande parte do estado está na faixa de 100 milímetros, um pouco mais, e tem esses núcleos um pouco mais intensos. Sobra um pouco para o norte de Mato Grosso do Sul, a gente vem em direção ao sul menos chuva, assim como menos chuva no norte de Goiás e também no Distrito Federal, com volumes na casa de 30 a 50 milímetros. Então, a gente tem que ficar mais atento aqui a Mato Grosso, parte de Goiás e Mato Grosso do Sul, que terá um período de bastante chuva, e infelizmente com esses volumes previstos, é possível que tenhamos também transtornos. Olhando para o Nordeste, que também está no período chuvoso, por influência da zona de convergência intertropical, a gente vê toda essa faixa que vai desde a Paraíba, Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará, grande parte do Piauí e Maranhão, com volumes na faixa de 100 a 150 milímetros, Maranhão que já teve algumas situações também em decorrência da chuva. Olhando Pernambuco e Alagoas, mais na faixa leste também, na faixa litorânea, esses volumes mais altos ao redor de 100 milímetros, mais no interior chove também, mas os volumes são um pouco menores. Aqui na faixa de 50 a 75 milímetros, a gente vê que a chuva está por todas as regiões, seja no agreste, seja no litoral, zona da mata, então, mesmo no sertão, então realmente a chuva mais distribuída. A Bahia, que semana passada teve pouca chuva, ainda tem pouca chuva, mas pelo menos grande parte do mapa está pintado aí, com essas cores aqui na faixa dos 30 a 50 milímetros, tem um pouco mais de chuva na faixa litorânea, inclusive na Grande Salvador, mas no interior, aqui nas áreas produtoras, os volumes são um pouco menores. Olhando para o Mato Piba, a gente segue com um padrão meio parecido com o das últimas semanas. Tem essa irregularidade na chuva, algumas partes aqui com 75, 100 milímetros, outras na faixa dos 50 milímetros, então está dentro desta condição. E agora, finalmente, o norte do Brasil, a gente destaca o Pará, Rondônia voltando a chover bastante, o sul também, a parte mais sul do Amazonas, tem áreas aqui de 200 milímetros, essa área também, centro-sul aqui, região de Marabá, por exemplo, com esses acumulados na faixa de 200 milímetros, Amapá, principalmente setor mais leste, também com acumulados altos, acima de 150 milímetros, Acre um pouco menos, mas também está dentro de uma área de bastante chuva, e grande parte aqui do centro-sul do Amazonas. O norte a gente vê volumes um pouco menores, na faixa de 100 milímetros, assim como Roraima aí que precisa também de chuva, aí tem situações aí de melhora na qualidade do ar, então é importante que chova lá, e a tendência é de ter chuva um pouco mais frequente a partir de agora. O norte do Tocantins tem volumes parelhos, eu diria, muito ou mais homogêneos na tendência do Pará, mas o sul a gente já vê essa irregularidade aqui, de 30 a 50 milímetros, no extremo sul do Tocantins, metade norte com essa chuva mais abrangente, com acumulados maiores e parecidos com a precipitação prevista aqui para o Pará. O norte do Pará também tem volumes um pouco menores, mas não é o que predomina. Olha, grande parte do estado, assim como Rondônia, assim como a região do Amazonas, tem essa projeção de volumes bem altos, uma das regiões que mais terá chuva nesses próximos 10 dias. Então, atenção, norte do país, parte do nordeste, centro-oeste, onde nós devemos ter os maiores volumes. O sudeste preocupa também pelos volumes, mas pelo cenário de vulnerabilidade que está instalado devido à chuva da semana passada. Então, a chuva aí predominando justamente onde a umidade estará mais concentrada, mais presente, os rios atmosféricos aí concentrados nessas regiões. Isso deve inverter ao longo do mês de abril, não digo inverter, mas se distribuir mais em direção aqui ao sul, com os fenômenos que irão passar por aqui. Então, uma excelente semana, nos acompanhem. Qualquer dúvida, pergunta aqui que a gente vai, na medida do possível, respondendo. Obrigada pela sua audiência.